Olá, meu nome é Rosane Jerônimo e vim para falar para você um pouquinho sobre a aquisição da leitura, né? Então, a linguagem e a escrita, né, que é toda essa parte leitora, ela se desenvolve muito com as imagens que as crianças visualizam, todos os objetos que são nomeados, como eu já falei algumas dicas nos meus outros vídeos instrutivos, né? Então a gente tem a consciência fonológica, né? Que a gente tem a síntese, a sílaba e a fonêmica. Então tudo isso junto, ela forma uma aquisição que será feita, né? Ela ajuda na aquisição. Então o passo do realismo nominal. Até gosto de um livro, o livro da neuroaprendizagem, tá? Da Roberta Claro, que é muito bacana ele, tá? Ela separou, né, por partes, então assim, ó, realismo nominal, rimas, aliteração, segmentação de sílaba, né, da silábica e da fonêmica, né. Esse realismo nominal, né, tudo isso nessa fase da consciência fonológica, ela é desenvolvida lá nos primeiros passinhos, né? Quando a criança ainda está em casa, a mãe está ensinando a criança a nomear e demonstra toda essa imagem para ela. E a nossa o nosso padrão, assim, que né, que a gente tem o grande ícone dessa aquisição, que é a parte que a Emília determinou, né, discriminou todinho, toda aquela evolução que ela projetou, foram, assim, passos essenciais para a base, né? Ela colaborou muito, né, com o Jean Piaget, e aí ela teve esse contexto todo sobre a aquisição da leitura. Então, ela definiu etapas, né, durante essa evolução toda, né, uma etapa pictográfica, ideográfica, logográfica, silábica e alfabética, né? Cada passo desse, a criança foi construindo algo que determina pontos e que o professor vai ajudar, né, nessa fase. Então, assim, através de um desenho que a criança inicia a sua representação gráfica, ela faz uma conexão, né, entre a letra e o desenho. Ela descobre que o desenho também tem um som, né? Ela pode falar que ele tem algo, né? E chega a uma hipótese, né, onde ela descobre uma correspondência do sinal gráfico com o som. E é onde ela faz realmente a finalização da parte alfabética, né, onde ela vai ver todo aquele parâmetro de combinação de letras, onde surgirão essas palavras para ela, né? Então a gente tem a fase, né, do pré-silábico, silábico alfabético, onde ela determina todos esses pontos, né, que iniciam a parte primitiva toda, né, do grafismo da criança, aqueles riscos e rabiscos, né, toda aquela produção que ela vai tentando, se esforçando para escrever. E a gente tem o nosso parâmetro, né, de teste, que é o Confias, né? Ó, caderno de aplicação de Confias, onde a gente verifica esses níveis, né? O nível do S, que é o sílaba, né? A gente vem nessa síntese, né? Essa síntese aqui, segmentos, né, das palavras, que é a primeira parte do sílaba. Ele é composto de 9 tarefas, onde você vai fazer
com exemplificação. Você vai verificar a segmentação, a identificação inicial, a identificação de rima, a produção da palavra dada, né? Da sílaba dada, perdão. Ele vai também ter a sílaba medial, vai ter uma produção de rima, vai ter aquela parte exclusão, transposição, aquela que eu até falei para vocês que eu gosto de usar o tira-e-põe, o jogo tira-e-põe, ele é muito bacana para dar uma descontraída, né? Para a criança não ficar tão tensa. Então, essa parte toda do CONFIAS, da consciência fonológica, que é um instrumento avaliativo para o neuropsicopedagogo, para o psicopedagogo e para outras áreas também, aí a gente tem a fase do fonema. Ó, do fonema, F do fonema. Então, o fonema, ele tem 7 tipos de tarefinhas onde vão ser avaliados, né? Então, ele tem a produção da palavra iniciar com o som dado, né? Você que vai passar. Ele tem o fonema inicial, onde a criança vai identificar. Tem o fonema final e tem a exclusão. Aí vem com a síntese, tem a segmentação e a transposição, novamente, com outro tipo de palavras, né? Então, eu gostei muito daquele joguinho, né? Que eu contei pra vocês, né? O letras e fonemas, o tira-e-põe e o rimas, que ele vai te dar, assim, um treino para essa criança, nessa avaliação que ela vai necessitar, né? E a gente também tem a prova de realismo nominal, né? Que também é muito utilizada, é o teste, né, de realismo nominal. Ele é muito utilizado pelos psicopedagogos, mas nós também não temos restrições, porque é uma interpretação da escrita. Então, assim, o professor pode usar, o pedagogo, né? E esse teste de realismo, ele vai ver essa tentativa de correspondência que a criança vai ter e essa capacidade dela, né? São momentos que ele vai ter, onde ele vai ter que ver a relação, né, de letras, números, desenhos, ele vê tamanho, a escrita. Então ele tem palavras onde ele vai ver o tamanho da palavra, grande, pequena, palavra é um pouco parecida, não é? Tá escrita assim, não tá? Então, assim, ele determina, né, vários pontinhos onde a criança vai estar ali analisando. Ele pergunta, por quê? Por que essa palavra é maior do que a outra? Qual é maior, essa ou aquela? Então, a criança vai ter uma visual. A criança vai ter visual de uma palavra escrita com muitas sílabas e uma palavra escrita com poucas sílabas. E ele vai determinar se ele consegue, né, esse parâmetro. Aqui no livro da Roberta, ela mostra o realismo com a figura. Então, assim, essa palavra é maior ou essa? Aqui a gente tem o boi e a aranha. Qual é maior? Qual é menor? Telefone e trem. Formiga, foca. Então, assim, a palavra pequena, a palavra grande. Então, ele vai ser determinado, né, esses parâmetros. E no livro da intervenção neuropsicopedagógica também tem várias abordagens sobre a linguagem, a leitura, vários treinos, né? Onde você vai poder estar verificando essas possibilidades, né? Então, eu deixo você aqui com esse teste, que é muito legal. Inclusive, eu fiz fichinhas com eles. Minha cachorrinha quer entrar. Eu fiz fichas, né? Eu falo sempre pra vocês. Então, ó, eu pego fichas. Aí eu peguei papéis coloridos, coloquei, peguei as imagens, peguei as palavras, escrevi. Eu postei no meu Instagram os exemplos, nas fichas azuis. Aí eu botei no Papercil,
né? Para ficar mais colorido e para a criança ter uma visão melhor. Eu botei com papelzinho branco, né? Eu escrevi palavrinhas com papel branco, né? Fiz tirinhas, coloquei, botei ponto de interrogação. Então fiz uma coisinha mais light para a criança não ficar tão tensa, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje, tá? O teste de realismo nominal e a fase da aquisição da escrita, da linguagem, da leitura, tudo isso aí que é a nossa amiguíssima da educação, né? A Emília deixou pra gente, tá bom? Tchauzinho, obrigada.